Olá pessoal, tudo bem com vocês? Sejam todos muito bem-vindos para mais uma aula aqui no canal. E na aula de hoje eu vou mostrar como fazer esse lindo ponto, muito fácil de fazer e diferenciado. Podemos fazer várias peças com esse ponto, como cachecol, mantas, tapete, trilho de mesa, capa para almofada, peseira de cama, enfim. Vamos usar a criatividade e fazer muitas peças maravilhosas. E aí, vamos fazer? Para essa amostra, eu vou utilizar o fio barroco natural da Círculo 4 e agulha para crochê 3 milímetros. Esse ponto é múltiplo de 8 mais 4, ou seja, nós vamos fazer as correntinhas iniciais, contando de 8 em 8 correntes, até atingir o tamanho desejado para a nossa peça. E depois adicionamos mais 4 correntes. E para essa amostra eu vou fazer 36 correntes. 32 correntes são múltiplas de 8 e mais 4 correntes para ficarmos então com um total de 36 correntes. Aqui eu vou fazer o nozinho inicial e vou começar a fazer as correntes. Procure não apertar muito as correntes, tá? Se você ainda não é inscrito aqui no canal, já se inscreva, deixe o seu like, deixe aqui também um comentário, o que você está achando da videoaula e compartilhem esse vídeo. Fazendo isso, vocês vão estar colaborando comigo. Feito aqui as 36 correntinhas, eu vou pular 3 correntes e na quarta eu vou fazer 2 pontos altos. Essa alcinha que está na agulha eu não conto como corrente, tá? Então, laço a agulha, pulo uma corrente, 2, 3, na quarta, coloco a agulha por baixo dessa alcinha de cima e vou fazer aqui um ponto alto. Laço a agulha e na mesma correntinha de base eu vou fazer outro ponto alto. Essas 3 correntinhas que eu pulei é o equivalente a um ponto alto. Agora eu vou fazer uma correntinha de espaço. Vou pular 3 correntes de base, na seguinte, coloco a agulha por baixo dessa alcinha de cima, laço, puxo o fio aqui para cima e faço um ponto baixo. Faço uma correntinha de espaço, laço a agulha, pulo 3 correntinhas de base, na seguinte, coloco a agulha por baixo dessa alcinha de cima e faço aqui 3 pontos altos. 1, 2, 3. Faço uma correntinha de espaço, laço a agulha e na mesma correntinha de base eu vou fazer mais 3 pontos altos. 1, 2, 3. Então, aqui eu fiz um leque. 3 pontos altos, uma correntinha de espaço, mais 3 pontos altos. Agora, eu faço uma correntinha de espaço, pulo 3 correntinhas de base, na seguinte, coloco a agulha por baixo dessa alcinha de cima, laço, puxo o fio aqui para cima e faço um ponto baixo. Uma correntinha de espaço, laço a agulha, pulo 3 correntinhas de base, na seguinte, vou fazer mais um leque de 3 pontos altos, 1, 2, 3. Opa! Uma correntinha de espaço, laço a agulha e na mesma correntinha de base eu vou fazer mais 3 pontos altos. Aqui eu fiz 1, 2, 3. Então, aqui eu tenho mais um leque. Agora, eu faço uma correntinha de espaço, pulo 3 correntinhas de base, na seguinte, vou fazer um ponto baixo. Faço uma correntinha de espaço, vou pular 3 correntinhas de base, na seguinte, vou fazer mais um leque. E eu vou fazendo assim, até finalizar essa carreira. Finalizando a primeira carreira, aqui eu fiz, então, um ponto baixo, faço uma correntinha de espaço, laço a agulha, pulo 3 correntinhas de base, na seguinte, coloco a agulha por baixo dessa alcinha de cima e vou fazer aqui
3 pontos altos. 1, 2, 3. Opa, deixa eu ajeitar aqui. Pronto. Aqui, ó, eu não vou fazer nada, que aqui é o nozinho inicial, tá? E aqui, ó, eu fiquei com 3 pontos altos, como aqui no início, que eu fiquei com 3 pontos altos, né? Contando com essas 3 correntinhas que eu pulei. Agora, vamos para a próxima carreira. Agora, eu vou para a segunda carreira. Viro o trabalho nesse primeiro ponto de base, embaixo dessas 2 alcinhas, de onde está saindo essa alcinha que está na agulha. Coloco a agulha por baixo das 2 alcinhas, laço, puxo o fio aqui para cima e faço um ponto baixo. Agora, eu vou fazer 3 correntinhas. 1, 2, 3. Laço a agulha e nesse ponto baixo de base eu vou colocar a agulha, ó, por baixo das 2 alcinhas e vou puxar 4 vezes a laçada aqui para cima. Eu vou fazer um ponto puff, tá? Então, coloco a agulha por baixo das 2 alcinhas, laço, puxo o fio aqui para cima. Uma vez, 2 vezes, 3 vezes, 4 vezes. Agora, eu laço a agulha e puxo esse fio passando por dentro de todas essas alcinhas. Assim. Opa, escapou um fiozinho aqui. Faço uma correntinha para fechar esse ponto puff. E agora, eu vou fazer 3 correntinhas de espaço. 1, 2, 3. No meio desse leque, ó, tem uma correntinha entre esses 3 pontos altos de cada lado. Coloco a agulha por baixo dessa correntinha e faço aqui um ponto baixo. Vou fazer 3 correntinhas. 1, 2, 3. Laço a agulha e nesse ponto baixo de base eu vou fazer mais um ponto puff, puxando 4 vezes a laçada aqui para cima. Então, coloco a agulha por baixo das 2 alcinhas e puxo a laçada aqui para cima. 1, 2, 3, 4. Laço a agulha e puxo esse fio passando por dentro de todas essas alcinhas. Fecho aqui o ponto puff com uma correntinha e vou fazer 3 correntinhas de espaço. No meio desse leque, ó, embaixo da correntinha, né, que separa os 3 pontos altos de cada lado, faço aqui um ponto baixo. Faço 3 correntinhas, 1, 2, 3. Laço a agulha e vou fazer outro ponto puff nesse ponto de base, puxando 4 vezes a laçada aqui para cima. Aqui eu já puxei 1, 2, 3, 4. Laço a agulha e puxo esse fio passando por dentro de todas essas alcinhas. Opa, escapou um fiozinho aqui. Faço uma correntinha para fechar esse ponto puff e 3 correntinhas de espaço. No próximo leque, faço um ponto baixo. Faço 3 correntinhas, laço a agulha, nesse ponto baixo de base, faço mais um ponto puff. E vou puxar 4 vezes a laçada aqui para cima. Aqui eu já puxei uma vez, 2, 3, 4. Laço a agulha e puxo esse fio passando por dentro de todas essas alcinhas. Faço aqui uma correntinha para fechar e vou fazer mais 3 correntinhas. E agora eu vou fazer um ponto baixo na terceira correntinha, ó, que eu pulei no início da primeira carreira, tá? Então, coloco a agulha por baixo, ó, das 2 alcinhas da correntinha, né? Da terceira correntinha e faço aqui um ponto baixo. E aqui, então, eu finalizo a segunda carreira. Agora, eu vou para a terceira carreira. Viro o trabalho nesse primeiro ponto de base, embaixo dessas 2 alcinhas, coloco a agulha por baixo das 2 alcinhas, laço, puxo o fio aqui para cima e faço um ponto baixo. Faço uma correntinha de espaço, laço a agulha e em cima desse ponto puff eu vou fazer um leque de 3 pontos altos, uma correntinha de espaço e mais 3 pontos altos. Então, coloco a agulha, ó, bem nesse espacinho aqui do ponto puff, tá? E vou fazer aqui
3 pontos altos. Então, aqui, já fiz. 2, 3. Uma correntinha de espaço, laço agulha, e no mesmo espaço eu vou fazer mais 3 pontos altos. 1, 2, 3. Uma correntinha de espaço. Nesse ponto baixo aqui de base, ó, coloco a agulha por baixo das duas alcinhas e faço aqui um ponto baixo. Faço uma correntinha de espaço, laço a agulha, e nesse ponto puff, ó, embaixo dessas duas alcinhas, vou fazer mais um leque de 3 pontos altos. 1, 2, 3, uma correntinha de espaço, laço a agulha, e no mesmo espaço eu vou fazer mais 3 pontos altos. Então, aqui eu já fiz 1, 2, 3. Faço uma correntinha de espaço. Nesse próximo ponto de base, coloco a agulha por baixo das duas alcinhas, laço, puxo o fio aqui para cima e faço um ponto baixo. Faço uma correntinha de espaço e em cima desse ponto puff eu vou fazer outro leque. E eu vou fazendo assim até finalizar essa carreira. Finalizando a terceira carreira, aqui eu fiz um leque de 3 pontos altos, uma correntinha de espaço e mais 3 pontos altos. Fiz uma correntinha de espaço e agora eu vou fazer um ponto baixo para finalizar. Então, aqui eu vou pular as 3 correntinhas, coloco a agulha por baixo das duas alcinhas, né? Do ponto de base, que é o ponto baixo, né? Laço, puxo o fio aqui para cima e faço aqui um ponto baixo. E aqui, então, ó, eu finalizo a terceira carreira. Agora, vamos para a quarta carreira. Agora, eu vou para a quarta carreira. Vou virar o trabalho, vou puxar um pouquinho essa alcinha que está na agulha. Nesse primeiro ponto de base, embaixo dessas duas alcinhas, de onde está saindo essa alcinha que está na agulha, coloco a agulha por baixo das duas alcinhas, laço, puxo o fio aqui para cima, dou uma puxadinha, porque eu quero um ponto baixo um pouquinho maior, e faço aqui um ponto baixo. Puxo um pouquinho essa alcinha e faço aqui uma correntinha. Aqui eu tenho o equivalente à altura de um ponto alto. Agora, eu vou fazer 3 correntinhas. 1, 2, 3. No meio desse leque aqui, ó, eu vou colocar a agulha por baixo dessa uma correntinha, né, de espaço entre esses 3 pontos altos, esses outros 3 pontos altos, né? Então, coloco a agulha, ó, por baixo dessa correntinha e faço aqui um ponto baixo. Agora, eu vou fazer 3 correntinhas. 1, 2, 3. Laço a agulha e nesse ponto baixo de base eu vou fazer um ponto puff, puxando 4 vezes a laçada aqui para cima. 1, 2, 3, 4. Laço a agulha e puxo esse fio passando por dentro de todas essas alcinhas. Faço uma correntinha para fechar esse ponto puff e faço mais 3 correntinhas. No meio desse leque, coloco a agulha, laço, puxo o fio aqui para cima e faço um ponto baixo. Faço 3 correntinhas de espaço, laço a agulha e no próximo ponto de base vou fazer mais um ponto puff. Puxei uma vez a laçada aqui para cima, 2, 3, 4. Laço a agulha e puxo esse fio passando por dentro de todas essas alcinhas. Faço uma correntinha para fechar esse ponto puff e mais 3 correntinhas de espaço. E no próximo leque faço aqui um ponto baixo. E eu vou fazendo assim, entre um ponto puff e um ponto baixo, até finalizar essa carreira. Finalizando a quarta carreira, então aqui eu fiz um ponto puff, fiz uma correntinha para fechar esse ponto puff e depois fiz 3 correntinhas de espaço. Fiz um ponto baixo, agora eu vou fazer 3 correntinhas de espaço.
Vou laçar a agulha e vou fazer um ponto alto. Vou colocar a agulha por baixo das duas alcinhas desse ponto baixo de base, tá? Aí, laço, puxo o fio aqui pra cima e faço um ponto alto. E aqui, ó, ficou como no início, que eu fiz um ponto baixo e uma correntinha, que é o equivalente a um ponto alto, e depois eu fiz 3 correntinhas, tá? E agora vamos para a próxima carreira. Agora eu vou para a quinta carreira e vou repetir a mesma coisa que eu fiz na primeira carreira, tá? Vou virar o trabalho. Nesse primeiro ponto de base, coloco a agulha por baixo das duas alcinhas, laço, puxo o fio aqui para cima, dou uma puxadinha, que eu quero um ponto baixo um pouquinho maior, puxo essa alcinha e faço aqui uma correntinha, aqui eu tenho o equivalente à altura de um ponto alto. Agora eu vou laçar a agulha e nesse mesmo ponto de base eu vou fazer mais 2 pontos altos. Aqui eu tenho 3 pontos altos, como aqui no início. Agora eu vou fazer uma correntinha de espaço nesse ponto aqui, ó, baixo de base, vou fazer um ponto baixo. Faço uma correntinha de espaço, laço a agulha e agora vou fazer um leque em cima desse ponto puff aqui. Vou colocar a agulha, ó, por baixo das duas alcinhas e vou fazer 3 pontos altos. 1, 2, 3. Uma correntinha de espaço, laço a agulha e no mesmo espaço vou fazer mais 3 pontos altos. Eu fiz 1, 2, 3. Faço uma correntinha de espaço nesse próximo ponto de base, coloco a agulha por baixo das duas alcinhas, laço, puxo o fio aqui para cima e faço um ponto baixo. Faço uma correntinha de espaço, laço a agulha e em cima desse ponto puff coloco a agulha, ó, por baixo das duas alcinhas e vou fazer mais um leque de 3 pontos altos. Uma correntinha de espaço, laço a agulha e no mesmo ponto de base, ó, eu vou fazer mais 3 pontos altos. Eu já fiz um, aqui o segundo e aqui o terceiro. Faço uma correntinha de espaço, nesse próximo ponto de base, faço um ponto baixo. E eu vou fazendo assim até finalizar essa carreira. Finalizando a quinta carreira, aqui eu fiz um ponto baixo, faço uma correntinha de espaço, laço a agulha e no próximo ponto de base eu vou fazer 3 pontos altos. Na carreira anterior, para iniciar, eu fiz um ponto baixo e uma correntinha, que é o equivalente à altura de um ponto alto. Agora eu vou colocar a agulha, ó, por baixo dessa correntinha que ficou em cima do ponto baixo. Embaixo das duas alcinhas, coloquei a agulha, laço, puxo o fio aqui para cima e faço um ponto alto. Na mesma correntinha, faço aqui o segundo ponto alto. E aqui eu faço o terceiro ponto alto e finalizo a carreira. E ficou como no início, 3 pontos altos. Agora vamos para a próxima carreira. Agora eu vou para a sexta carreira. Vou virar o trabalho. E na sexta carreira, eu vou fazer exatamente o que eu fiz na segunda carreira. Então, nesse primeiro ponto de base, embaixo dessas duas alcinhas, coloco a agulha, laço, puxo o fio aqui para cima e faço um ponto baixo. Faço 3 correntinhas de espaço, laço a agulha e nesse ponto baixo de base, eu vou fazer um ponto puff. Vou puxar 4 vezes a laçada aqui para cima. 1, 2, 3, 4. Laço a agulha e puxo esse fio passando por dentro de todas essas alcinhas. Faço uma correntinha para fechar o ponto puff e agora faço 3 correntinhas de espaço. No meio desse leque, ó, embaixo dessa correntinha de espaço, faço aqui um ponto baixo. Faço 3 correntinhas de espaço, laço a agulha e no próximo ponto de base vou fazer mais um ponto puff com 4 laçadas aqui em cima. Aqui eu já puxei 2 vezes a laçada aqui para cima. 3,
4, laço a agulha e puxo esse fio passando por dentro de todas essas alcinhas. Fecho aqui com uma correntinha ponto puff e faço mais 3 correntinhas de espaço. Nesse leque, no meinho dele, faço aqui um ponto baixo. E eu vou fazendo assim até finalizar essa carreira. Finalizando a sexta carreira, aqui eu fiz um ponto baixo, 3 correntinhas de espaço, laço a agulha. No próximo ponto de base, ó, coloquei a agulha por baixo das 2 alcinhas e vou fazer um ponto puff aqui, puxando 4 vezes a laçada aqui pra cima. Aqui eu já puxei uma vez, 2, 3, 4. Laço a agulha e puxo esse fio passando por dentro de todas essas alcinhas. Faço uma correntinha para fechar o ponto puff e mais 3 correntinhas de espaço. E agora eu vou fazer um ponto baixo nesse primeiro ponto aqui, tá? Então, na carreira anterior, eu fiz um ponto baixo e uma correntinha em cima, que é o equivalente a um ponto alto. Coloco a agulha, ó, por baixo das 2 alcinhas da correntinha, que ficou em cima do ponto baixo, e faço aqui, então, um ponto baixo. E aqui, então, eu finalizo a sexta carreira. Agora, eu vou para a sétima carreira. Vou virar o trabalho e agora eu vou repetir exatamente o que eu fiz na terceira carreira. Então, coloco a agulha por baixo das 2 alcinhas desse primeiro ponto de base, laço, puxo o fio aqui para cima e faço um ponto baixo. Faço uma correntinha de espaço, laço a agulha e vou fazer um leque em cima desse ponto puff aqui. Um leque de 3 pontos altos, uma correntinha de espaço e mais 3 pontos altos. Então, coloco a agulha por baixo dessas 2 alcinhas aqui que está em cima do ponto puff e faço aqui um ponto alto, 2, 3. Uma correntinha de espaço, laço a agulha e no mesmo ponto de base eu vou fazer mais 3 pontos altos. Faço uma correntinha de espaço, ó, nesse ponto de base, esse ponto baixo de base, coloco a agulha por baixo das 2 alcinhas e faço aqui um ponto baixo. Faço uma correntinha de espaço, laço a agulha e nesse próximo ponto puff vou fazer mais um leque. Um ponto alto, 2, 3. Uma correntinha de espaço, laço a agulha e vou fazer mais 3 pontos altos. 1, 2, 3. Uma correntinha de espaço, no próximo ponto de base, faço um ponto baixo. E eu vou fazendo assim até finalizar essa carreira. Finalizando a sétima carreira, aqui eu fiz um leque, faço uma correntinha de espaço e agora eu vou fazer um ponto baixo em cima desse ponto baixo da carreira anterior. Então, coloco a agulha por baixo das 2 alcinhas, laço, puxo o fio aqui para cima e faço um ponto baixo. E aqui, então, eu finalizo a sétima carreira. Agora eu vou para a oitava carreira, vou virar o trabalho e agora eu vou repetir exatamente o que eu fiz na quarta carreira. Puxo um pouquinho essa alcinha que está na agulha, nesse primeiro ponto de base, coloco a agulha por baixo das 2 alcinhas, laço, puxo o fio aqui para cima, dou uma puxadinha que eu quero um ponto baixo um pouquinho maior, puxo essa alcinha que está na agulha que eu quero uma correntinha um pouquinho maior. E aqui, então, esse ponto baixo, essa correntinha é o equivalente à altura de um ponto alto. Agora eu vou fazer 3 correntinhas de espaço. 1, 2, 3. Agora, eu vou fazer um ponto baixo, ó, no meio desse leque, tá? Embaixo da correntinha, coloco a agulha por baixo, laço, puxo o fio aqui pra cima e faço um ponto baixo. Agora, eu vou fazer 3 correntinhas. 1, 2, 3. Vou laçar a agulha e nesse próximo ponto de base, vou fazer um ponto puff. Vou puxar 4 vezes a laçada aqui pra cima. Então, coloco a agulha por baixo das 2 alcinhas e puxo uma vez a laçada aqui pra cima. 2, 3, 4. Laço a agulha e puxo esse fio passando por dentro de todas essas alcinhas. Faço uma correntinha para fechar o ponto puff, faço 3 correntinhas de espaço. No próximo leque, faço aqui um ponto baixo.
Faço 3 correntinhas, laço a agulha e vou fazer aqui, ó, nesse ponto de base, vou fazer mais um ponto puff, puxando 4 vezes a laçada aqui pra cima. Aqui eu já puxei uma vez, 2, 3, 4. Laço a agulha e puxo esse fio passando por dentro de todas essas alcinhas. Faço aqui uma correntinha para fechar o ponto puff e mais 3 correntinhas de espaço. No próximo leque, faço aqui um ponto baixo. Agora, eu vou fazer 3 correntinhas e no próximo ponto de base, vou fazer mais um ponto puff. E eu vou fazendo assim até finalizar essa carreira. Finalizando a 8ª carreira, aqui eu fiz um ponto baixo, vou fazer 3 correntinhas de espaço, laço a agulha e no próximo ponto de base eu vou fazer um ponto alto. Então, no início da carreira anterior, eu fiz um ponto baixo. Coloco a agulha por baixo das 2 alcinhas, laço, puxo o fio aqui pra cima e faço um ponto alto. E aqui, ó, ficou como no início, né? Que eu fiz um ponto baixo e uma correntinha, o equivalente à altura de um ponto alto, e depois eu fiz 3 correntinhas de espaço. Então, nós vamos repetindo essas 4 carreiras por toda a nossa peça, tá? E vai ficando com esse efeito intercalado, tá? Ó, dá pra ver, né? Vai intercalando, tá? Aqui, ó, eu fiz algumas carreiras a mais para vocês poderem visualizarem melhor os pontos e ficou lindo assim. Aqui é o lado direito da peça e aqui é o lado do avesso, lindo também. Espero que tenham gostado. Muito obrigada pela atenção, pelo carinho. Fiquem com Deus e até a próxima.